Graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para compartilhar algo de Deus no teu coração. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Observe que a Bíblia, ela é precisa dizer, humilhai sobre a poderosa. Quando a Bíblia fala de poderosa, a Bíblia não está falando das coisas dos homens. A Bíblia não está falando das coisas que de baixo. A Bíblia está falando das coisas lá de cima, das coisas do Todo-Poderoso. Sobre a poderosa. Só a mão de Deus é poderosa. Só Ele é poderoso. Só Ele tem poder para mudar a tua vida. Só Ele tem poder para mudar a tua história. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu dizendo: se humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Porque se eu me humilhar sobre a poderosa mão de Deus, eu vou me tornar livre em Cristo pelo fato de eu estar me humilhando sobre a poderosa mão dele. Ao contrário, se eu me humilhar sobre a mão dos homens, escravo dos homens eu vou me tornar. Então eu tenho que ver sobre qual mão eu estou me humilhando, sobre a mão de Deus ou sobre a mão dos homens. Porque sobre a mão dos homens eu vou passar o resto da minha vida como escravo. Mas a Bíblia é bem precisa: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, quando você se humilha sobre a mão dos homens, as oportunidades elas vêm e vão, e a gente continua como escravo. Por qual motivo? Porque eu estou me humilhando sobre a mão dos homens. Mas quando eu me humilho sobre a mão de Deus é diferente. Por que ele fez questão de falar sobre a poderosa mão de Deus? Porque a mão de Deus é poderosa, a mão de Deus tem poder. A mão de Deus tem poder para mudar a tua vida. A Salomão escreveu lá em Provérbios dizendo que na mão de Deus está o alongar-se da vida. O alongar-se da vida. Salomão escreveu isso. Então na mão de Deus está a divindade. Na mão de Deus está o crescimento. Na mão de Deus está a tua vitória. Na mão de Deus está o teu socorro. E por isso o apóstolo Pedro concluiu dizendo aqui: humilhai sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Em outras palavras, se eu me humilhar sobre a mão dos homens, eu vou passar minha vida inteira como escravo. Mas se eu me humilhar sobre a poderosa mão de Deus, Ele vai me dar muitas oportunidades pelo fato de eu me humilhar sobre a mão dele. Eu te pergunto, sobre a mão de quem você tem se humilhado? Porque a mão dos homens me torna escravo, mas a mão de Cristo me torna livre. A mão dos homens me coloca em prisão, a mão do Todo-Poderoso me tira da prisão. A mão dos homens fecha portas, a mão do Todo-Poderoso, a Bíblia diz que abre a porta. Sobre a mão de quem você está se humilhando, meu amado, minha amada? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno vem de oportunidade. Quando você se humilha sobre a mão de Cristo, o que não vai te faltar é oportunidade. Ei, entenda a palavra de Deus, entende o recado de Deus para você. Esse é o ano das oportunidades. Esse é o ano que Deus vai trazer muitas oportunidades na tua vida. Mas sobre a mão de quem você está se humilhando? Para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Quer que Deus te exalte? Quer mudança para a tua vida? Quer que Deus abra os teus caminhos? Quer que Deus realize teus sonhos? Você que está com o casamento enfrentando lutas, brigas, ciúmes, contendas, separações, talvez o filho nas drogas, até problema na saúde, problema na vida financeira, problema no trabalho. Sobre a qual mão você está se humilhando? Sobre a mão dos homens ou sobre a mão de Deus? A mão dos homens fecha porta, a mão do Todo-Poderoso abre porta. A mão dos homens nos torna escravo, a mão de Deus nos torna livre. A mão dos homens tem a tendência para amaldiçoar, é verdade. Mas a mão de Deus tem a tendência de abençoar. Tanto que o apóstolo Pedro disse que ela é poderosa. Então não se humilhe sobre a mão dos homens, senão você vai se tornar escravo deles. Mas se você se humilhar sobre a mão de Deus, acredite, você vai se tornar livre em Cristo Jesus. E no mês em que você vai se tornar livre, esse mês vai realizar teus sonhos. É o que o apóstolo Pedro deixou bem preciso. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno. Os homens não nos dão oportunidade. A oportunidade que eu e você temos, elas vêm de Deus. Não espere nada dos homens. Os homens não têm o poder de exaltar, de tirar da humilhação. Só Deus tem poder para isso. Sobre a mão de quem você tem se humilhado? Sobre a mão de quem você está se humilhando?
A mão dos homens te torna refém deles. A mão de Deus, ela te livra da mão dos homens. A mão de Deus, ela te livra das frustrações. A mão de Deus, ela te livra das perseguições, ela te livra dos adversários, ela te livra dos problemas. A mão dos homens traz problema, a mão de Deus te livra do mesmo. Sobre a mão de quem você tem se humilhado? Aquele que se humilha sobre a poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, ou seja, no tempo das oportunidades. Qual é o tempo das oportunidades? Quando eu me humilho sobre a poderosa mão do Todo-Poderoso. Esse é o ano das oportunidades na tua vida. Esse é o ano em que tudo já deu certo. Esse é o ano em que Deus vai te dar muitas oportunidades. Muitas e muitas oportunidades. Mas você precisa se humilhar sobre a poderosa mão dele. Sobre a mão de quem você tem se humilhado. Queria que você pensasse nisso. Deus te abençoe no nome de Jesus.